CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Hora de trazer um pouco de nostalgia aqui para o Jornal CBN Campo Grande, de voltar no tempo. Nós vamos falar de um documentário chamado Troca de Gibis, uma mania dos anos 60 e 70. E é por isso que a gente vai conversar agora com o pesquisador regional Celso Iga, ele que produziu esse documentário junto com outras duas pessoas e vai trazer um pouquinho disso para a gente agora aqui no bate-papo dentro do Jornal CBN Campo Grande. Bom dia, Celso. Bom dia, Daniela e equipe. Celso, esse documentário então vai ser lançado agora, no início da próxima semana, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho disso pra gente, né? Essa história de troca de gibis. Inclusive no documentário você começa falando um pouco de quando os gibis surgiram, né? A origem das histórias em quadrinhos. Sim. Como é que surgiu esse projeto dos gibis? Ele foi um produto do resultado do segundo curso de documentários promovido lá pela TVE e pelo MIS. E eram muitos participantes, mas pela pandemia, pela questão dessa crise sanitária que teve, a preocupação de você fazer externas, então diminuiu o ímpeto de muita gente das suas realizações, dos seus projetos iniciais. E então esse é o resultado de 5 documentários que foram promovidos nesse curso, né? E, por exemplo, vai ter um documentário chamado Abaiomes, Flores do Bálsamo, Poti, Invasão, Rap e o Troca de Gibis, né? O Troca de Gibis foi esse que eu fiz a pesquisa e o argumento, e tive a ajuda de 2 colegas nesse curso, né? Uma se preocupou com a questão da trilha sonora, outra se preocupou na fase de criação com a inserção do balão de diálogo no documentário, né? Uma Sandra Freitas e a Thaís Regina Bill, que é de Rio Verde. Tivemos que fazer todo esse contato via internet. E deu um final feliz, apesar de todas, a gente tinha muita questão das sugestões e ajustes para fazer, mas saiu dentro do contento, né? Celso, e como surgiram as histórias em quadrinhos? Você cita, inclusive, dentro do documentário, que isso foi em 1995, né? Não está tão distante assim. Não, é 1895. Ah, 1800, aí sim. Porque o gibi, ele surgiu no mesmo ano que surgiu o cinema, dos irmãos Lumière, né? E ele surgiu como? Em tiras de jornais. Porque na época o grande empresário norte-americano que detinha toda essa mídia escrita era o William Randolph Hearst, que era o dono do New York Journal. E foi nesse jornal que surgiram as primeiras tiras, que depois essas tiras transformaram-se em encarte. E aí começou a popularizar. O pai ia comprar um jornal e o filho já cobrava até aquelas historinhas lá dentro. Traz para mim. E foi assim que se tornou assim, uma mania, né, de ler, né, os quadrinhos, porque se já via a figura, você não tinha aquela preocupação ainda de ler. Mas ele foi um indutor muito forte para que você fosse aos bolsos e livros e depois aos livros, né? E aqui no Brasil, Celso? Aqui no Brasil, quem foi o grande editor, né, foi o Adolfo Eisen, que ele construiu a editora Brasil América Limitada, a EBAL, que foi assim, a grande referência dos trocadores e colecionadores de gibi. Ele fez de 1945 até 1975, foi o período em que durou essa editora. E era dessas revistas que a gente comprava. Pode ir mostrando, inclusive, se você quiser, tá? Tem uma câmera aí, quem está acompanhando pela live já pode ver as imagens. Esse aqui era o gibi da EBAL. Esses daqui também eram da EBAL. E eles tinham o símbolo EBAL bem aqui no cantinho, no vértice, né? E eram revistas assim. Por que ela era procurada? Porque ela trazia fotografias de atores, de heróis que eram ligados aos filmes de cinemas e seriados. Essa aqui, por exemplo, não era da EBAL.
revista Kid Colt. Ela era da editora La Selva, aquela famosa que tinha nos aeroportos dos grandes centros, né? Isso tudo faz parte da sua coleção, sim, então? Isso aqui faz parte da minha coleção. E aí, aqui em Mato Grosso do Sul, Celso, a gente começou a ter trocas de gibis. É isso? Inclusive, no documentário, você cita que essas trocas aconteciam aqui em Campo Grande, ao lado do Cine Santa Helena. O documentário cita isso, né? Isso. Mas é bom lembrar também, Dani, que esses gibis, eles começaram teve esse nome por causa do Roberto Marinho, né? É bom lembrar que ele tinha a editora dele, que era a RGE, Rio Gráfica Editora, e ela que publicou pela primeira vez com o nome gibi. Porque o gibi, o que é a ideia do gibi? Se você for olhar aqui no canto, tem a figura do menininho. O gibi significa isso, menino, né, guri. Ah, né? é? Isso que é o nome de gibi. E foi ele, Roberto Marinho, quem popularizou o nome gibi para as histórias em quadrinhos. Aliás, a história em quadrinhos tem essa designação em várias partes do mundo, né? Você tem historietas na Argentina, Tebels na Espanha, bandes dessinées na Bélgica e França, tem o nome também de comics nos Estados Unidos, mangá no Japão, né? Então são todos assim nomes, tudo isso aí são histórias em quadrinhos, mas tudo é conhecido como gibi, né? Popularizado como gibi. E então se trocava ali ao lado do Cine Santa Helena, e onde hoje é essa loja aqui, Lojas Marisa. Nesse espaço aqui ali bem no centro da cidade, aqui em Campo Grande, na né? Rua Dom Aquino, abaixo da 14 de julho. E nesse local, antes ele era o Alhambra, o Santa Helena. Olha, quem está acompanhando aí pela live pode ver a foto do Cine Santa Helena. Essa aqui quase na sua fase final, né? E, aliás, também tinha Santa Helena em Três Lagoas. Lá, ao lado do Santa Helena, lá também trocava gibi. Trocava gibi em Aquidauana, ao lado do Cine Glória. Tudo isso aí fazendo parte do universo dessa gurizada, né? E ali na Rua do Aquino, o espaço era ao lado do Cine Santa Helena, que ia da Rua do Aquino até o espaço que vai hoje a Banca do Hélio, uma banca que existe. Essa calçada ela era compartilhada assim no domingo por filas de cinéfilos, né, que iam à matinê. Tinha também alguns vendedores ambulantes e os trocadores de gibi. No meio daquela bagunça ali, aquele burburinho, a gente sempre ouvia um vendedor lançando o seu mote, sabe? Tinha um que era muito famoso, que era o Juquinha do Amendoim Torrado, o nome dele era José Cornélio de Jesus. Ele tinha um mote muito famoso na época. Você estava ali trocando e você ouvia ele que estava vendendo o seu produto, o amendoim torrado. Ele até gritava, amendoim torradinho encapado com um tó de chocolate. Tem salgadinho também, né? E tinha o vendedor de picolé que ficava gritando, tem tinino, tem tinino. Na realidade não era tinindo, ele queria dizer que o seu produto estava tinindo de gelado, né? E ali no meio daquele burburinho, a gente trocava os gibis. E os gibis também teve uma coisa interessante, que teve um câmbio. E o câmbio, embora muita gente não saiba quem foi o seu criador, mas ele foi o Moacir Lacerda, o fundador do Grupo Acaba, né? Ele veio de Aquidauana e lá não chegava muitos gibis da editora Brasil América, que era mais procurada. Então ele veio para Campo Grande em 64, 65, e ele, percebendo porque lá, e aqui também, trocava-se um gibi um por outro, sabe? Trocava, por exemplo, um gibi deste, da Ebal, por um outro, de uma outra editora. E aqui ele vendo que, pela escassez que tinha lá em Aquidauana, ele começou a guardar, só trocava pelos gibis da Ebal e montou um estoque muito grande. Aí chegou um dia que ele implantou o câmbio. Quando vieram para trocar um gibi da Ebal, ele falou, não, gibi da Ebal vale 2, né, das outras editoras. E ele criou assim, um estoque muito, muito grande dessas revistas, né? Celso, estamos pertinho do Dia das Crianças, eu queria que você falasse um pouco disso. Hoje a gente não encontra mais bancas, né, de jornais, de revistas. Quer dizer, até encontra, mas uma quantidade muito menor. Esses dias uma amiga estava comentando que queria comprar um gibi para o sobrinho. E aí a gente já está falando de gibis
da Turma da Mônica, por exemplo, né? Que não são esses gibis como você está trazendo aqui pra gente, mais antigos, mas enfim, são gibis. E ela não conseguiu encontrar, teve que ir numa loja que vende aí livros usados e gibis lá no centro da cidade, uma loja específica, para procurar esses gibis. Você acha que isso está acabando? E que mensagem fica, né, para esse Dia das Crianças, por exemplo? Não pode ser uma boa ideia também promover uma grande troca de gibis? Você vê uma ideia que tem de incentivo à leitura dos gibis, é a Gibeteca, que tem aqui em Campo Grande. O Ronilson até fez um trabalho belíssimo disso, de incentivo e do conhecimento das crianças agora, né, das novas gerações, conhecer as revistas que foram uma mania e foram um indutor a você ler bolsa de livros, ler livros, né? Então, eu acho assim, o gibi, ele é muito importante porque ele induz, você dá o processo de criação, você acompanha isso. Hoje em dia, o público é muito mais exigente. Você pega hoje em dia filmes, gibis, que tem uma capa mais elaborada, são mais sofisticadas, né? E você encontra muito desse tipo de novos gibis, como a graphic novel, né? Os mangás. Tem detalhes assim que eles parece que você está vendo um filme, está dirigindo um filme. Porque você vê a imagem do herói, ele vai se aproximando, quadro a quadro, parece que te dá um zoom. Isso aí é coisa de cineasta, né? Então ele tem essas imagens embutidas e atende, porque o público hoje ele está exigente, né? Porque antigamente o gibi você sabia quem que era o mocinho e quem que era o bandido. E agora misturou-se tudo, né? Então fica difícil, mas o público gosta disso. Histórias mais complexas, né? Mas não deixa de ser uma leitura bacana, uma viagem, né? No tempo, muitas vezes. Celso, muito obrigada, viu? Vai ter o lançamento, né, do documentário Troca de Gibis, uma mania dos anos 60 e 70. É um lançamento oficial no dia 12/10 e o Celso trouxe aqui pra gente informações já sobre isso. Eu até queria agradecer algumas pessoas que me deram apoio nesse documentário, o Carlos e a Ana Rita da TVE, a Marinete do Museu da Imagem e do Som, Rachid Vaqued na captação de imagens. Grande fotógrafo aqui de Mato Grosso do Sul. E a trilha, que foi uma sessão da música ao documentário, que foi do Paulo Simões e Celito Espíndola, da música Morena, que vale a pena. E as entrevistas que foram cedidas também, foram gravadas, do Kenzo Fujimoto e do Moacir Lacerda. Por que esses dois? O Kenzo foi o maior trocador de gibi que nós tivemos aqui, até no Centro-Oeste. Pessoas do Brasil inteiro procuravam o Kenzo para restaurar suas capas, que haviam visto rasgadas. E o Moacir Lacerda, porque foi o criador do câmbio do Ebal Vale 2, né? E também a equipe de trabalho, né? Então, eu posso até dizer assim que foi um trabalho que eu gostei muito por ter participado e me deu assim um certo conhecimento na área do cinema, né? Eu que era um neófito nesse assunto, acabei aprendendo um pouco, né? E agradeço muito essa colaboração dos promotores. Obrigada, Celso. Um ótimo dia para você e um ótimo lançamento aí do documentário Troca de Gibis, uma mania dos anos 60 e 70. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.